já foi publicado há algum tempo, mas só hoje é publicado, que aborda aquilo que é a relação dos escritores que nasceram ou que escreveram sobre Baião. Apresenta também um mapa que convida as pessoas a conhecer os locais da literatura que têm referências no nosso concelho e, portanto, é também uma forma de promovermos o nosso território. Rocha e Minas Castanheira, que são responsáveis também por este projeto. Na altura em que ele foi lançado, foi trabalhado, o professor Pinho era o vereador da Educação e o Nelson Carneiro trabalhava também no Serviço da Educação e por isso também hoje estão aqui para partilhar um bocadinho aquilo que foi este projeto e como é que chegamos até aqui, porque acho que é isso também que é importante partilharmos com todos. Eu passava agora a palavra ou à Inês ou à Catarina, como tiverem, só nos contar um bocadinho como é que foi trabalhar o Guia Literário de Baião, o que é que destaca mais, quais são aquelas referências que mais gostamos de dar aqui, também para o nosso público ficar com entusiasmo de conhecer aquilo que temos de bom no nosso conselho. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Começo por agradecer a vossa presença, agradecer à doutora Anabela pelo convite para estarmos aqui e também ao Dr. Nelson, que foi quem nos contactou, não é? Na altura. Sim, sim. A pedido do Sr. Vereador. Portanto, nós tínhamos já trabalhado um primeiro mapa, que era o mapa literário do Porto, que nós fizemos por altura do nosso 10º aniversário, por aí. Queríamos fixar num livro, num documento, a nossa visão sobre o Porto que nós vivíamos todos os dias, não é? Que nós chamávamos Bairro dos Livros. Nós somos uma cooperativa artística, assumimos como um coletivo artístico, nós trabalhamos na área da cultura com diversas ferramentas, mas partimos sempre da literatura para as nossas criações. E, portanto, nós sentimos o Porto e vivemos o Porto de uma maneira muito, muito especial e muito específica, não é? Que é a partir das histórias, a partir dos seus autores. E foi depois de construirmos este primeiro mapa, que foi feito em 15 dias, basicamente. Porquê? Porque ele assenta, ele é absolutamente factual, não é? Histórico, mas assenta muito neste conhecimento da forma de estar, etc. Bom, então nós fizemos este livro, pusemos-lo à venda na FNAC, Santa Catarina, mais meia dúzia de livrarias independentes, e ele nós dissemos, sei lá, está aqui uma coisa interessante, não é? Não havia assim um conceito provado antes deste, não é? Porque ele chama-se Guia Literário, mapa dos livros, mas ele não é propriamente o guia tradicional turístico, não é? Não tem fotografia, nós optamos por usar a ilustração, justamente porque ele é uma vivência do nosso Porto, do Porto, não é uma fotografia, não é? Que se vai lá, está lá, o espelho do real. É uma interpretação. É uma interpretação, da cidade, a nossa interpretação da cidade, justamente. Mas, pelos vistos, olha, funcionou mesmo bem e as pessoas gostaram deste formato. Ele é muito leve de escrita e ele não é linear, não tem que ser lido de uma ponta à outra seguida, ele pode simplesmente ser folheado. E ele tem... Este do Porto é, de facto, de todos da coleção que nós temos, porque já entretanto, tivemos vários, é aquele que tem... E nós, na altura, quando os trouxemos, esses representantes criaram o selo ao Porto para uma conferência precisamente sobre o Porto Literário. 5 minutos depois de aterrarem, fomos nós que os fomos buscar no aeroporto, vínhamos a conversar com eles. E eles, 5 minutos depois, diziam-nos: eu não sei exatamente o que é que nós estamos aqui a fazer, Inês e Catarina, mas o Porto é uma cidade literária e nós já percebemos isso só ao conversar convosco. Portanto, se tem o selo ou não, é muito pouco importante para uma cidade como a Porto, porque, de facto, agentes culturais como nós, não é? E artistas e escritores, vivem este Porto desta maneira. E reparem, isto acontece numa altura em que nós estamos em 2024. Em 2018, nós ainda estávamos a sentir com mais força aquele impacto, aquele choque do que era nós trabalhamos na Baixa. Aquele choque de repente termos a nossa vida invadida por turistas que vêm, é um bocado 10%, que não vêm à procura
daquilo que para nós é maravilhoso no Porto, não é? Na nossa cidade em que vivemos. De que é que eles vinham à procura? Eles vinham à procura daquilo que era uma imagem que era transmitida para fora, que era uma narrativa que não era necessariamente aquela com a qual nós nos identificávamos. Eles vinham, olhavam para a Torre dos Clérigos e diziam, ok... E era o pastel de bacalhau com queijo da serra. E a Lelo, e quantos degraus tem a Torre dos Clérigos, isso é ótimo, isto está tudo muito bem. Mas coisa diferente, e nós costumamos dar esse exemplo, coisa muito diferente, é quando nós trazemos essas duas pessoas da Unesco e lhes mostramos a cadeia da relação e dizemos, foi aqui que esteve preso um dos maiores romancistas portugueses, que ainda por cima tem uma série de histórias para contar, inclusivamente também sobre Baião. E, portanto, começamos a apaixonar as pessoas com a história do Camilo. Ele esteve aqui preso, mas ele tinha um passo para sair sempre que queria. Território. De outra maneira, pelo olhar de quem gosta de livros. Portanto, nós chegamos a um território e vamos à procura de perceber porque é que as coisas são como são, porque é que as pessoas daqui são como são, quais são os circuitos artísticos que acontecem, que centralidades são estas, porque, sobretudo fora do Porto e de Lisboa, nós todos temos uma visão muito real, muito concreta do país. Mas no Porto e em Lisboa, muitas vezes, há um provincianismo tremendo que faz com que se ache que o mundo começa e termina ali. E Portugal é aquilo, e nós sabemos que não é. Não é? E nunca foi, nunca foi. Isto está cheio de factos. Isto está que cheio... desmente, não é? Essa narrativa. O que é que acontece? Acontece quando nós partimos para um território e vamos de olhos abertos e de coração aberto e vamos descobrir nós próprios o território, porque na verdade pouco sabemos dele além daquilo que é o contacto mais superficial. Nós não somos daqui, não somos de Penafiel, não somos da Póvoa de Varzim, não somos de Matosinhos, mas vamos para os arquivos, para as bibliotecas, para os livros, para as correspondências, tentar perceber porque é que estes sítios eram tão importantes e porque é que atraíram tantos escritores. Porque, reparem, se há alguns que não são de cá e, portanto, por ordem maior de razões, fizeram tudo o que era possível para trazer e levar, não é, o território, fazer evoluir o seu próprio território, houve gente que veio cá parar e que a gente só consegue perceber isso por causa de quê? Das centralidades, da natureza, do património, da riqueza intelectual. E isso tudo só se entende noutras perspectivas que não sejam aquelas que são o turismo da sardinha e do pastel de nada contra, mas há outras camadas. E nós percebemos que há público para isto, que está interessado em entender a cidade de outra maneira. Os livros são uma excelente forma de promover o turismo arquitetónico. Reparem, o nosso cancioneiro é fabuloso. A nossa gastronomia é fabulosa e estes livros também estão cheios disso também. Não é só livros, porque há elites intelectuais, há pensadores, há editoras, há gráficas, há quadras populares, há arranjos folclóricos. Todas essas coisas que em Lisboa e no Porto se calhar são vistas como coisas menores, são coisas que sempre fizeram parte da raiz de quem nós somos e sempre falaram dos temas que são universais, que são, na verdade, os grandes temas da literatura. São exatamente os mesmos. E isso aproxima-nos destas pessoas. Posso dar um pequenino exemplo? Por favor. Eu não sonhava, quando começamos a fazer esta investigação, não sonhava que ia encontrar uma pessoa nestes livros que, a partir do momento em que descobri quem era, está-me sempre a aparecer em todo lado. E chama-se Visconde de Vila Moura. Para a minha geração, reparem, eu nasci em 83. Para a minha geração, Visconde de Vila Moura diz 0. Atrevo-me a dizer que para muitas pessoas em Baião, Visconde de Vila Moura também diz 0. Eu lamento, mas esta é a verdade. Alguém sabe quem reparem, só uma coisa que nós aprendemos com isto é que basta uma geração para um escritor desaparecer. Uma obra maior desaparecer. E isso é verdade aqui, é verdade em qualquer sítio no mundo. O Visconde de Vila Moura, agora, sempre que vamos estudar Matosinhos ou a Póvoa de Varzim, ou eu estou a ler sobre o casino na Póvoa de Varzim, nós, entretanto, já fizemos uma série de mapas, se calhar depois a Catarina pode falar também um bocadinho sobre isso, e de repente dizem-me, mas há um livro belíssimo com uma descrição, eu não sei quem é, mas é assim um tipo aqui do norte que era assim, tinha este perfil, e eu digo, não acredito, é o Visconde de Vila Moura, e era, que faz descrições de bailes no casino da Póvoa quando inaugurou, maravilhosos, com os pescadores do lado de fora a cheirar a peixe e do lado de dentro as senhoras com os perfumes, não é? Os contrastes da vida, e ele tinha esse olhar. E por causa do Visconde de Vila Moura, que é o autor de uma das primeiras novelas em língua portuguesa dedicada ao tema do lesbianismo, não é? Foi isso no fundo que ele quis tratar ali,
O Nova Safo é isso, que é uma obra que, aliás, entretanto já foi reeditada. Durante muito tempo só era possível consultar nas bibliotecas e agora foi reeditada. Era uma figura central e, por causa dele, muitas outras figuras cá vieram parar. Entre elas, um senhor chamado Mário Beirão, que eu conhecia assim muito por alto, mas que agora percebo, por exemplo, que me aparece em cartas escritas, trocadas entre Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro. Fernando Pessoa em Lisboa e Mário de Sá Carneiro em Paris trocam cartas em que falam de um senhor chamado Mário Beirão, que está onde? Em Baião. Se isto hoje nos parece, a mim pareceu-me, portanto, do alto do meu provincianismo, pareceu-me, mas que coisa fabulosa, é mais do que normal e faz todo sentido, porque tem uma ilustração a condizer. O país é isso, a Europa também é isso. São estes movimentos de pessoas e são as geografias de afetos que levam as pessoas de um sítio ao outro. Um tipo como o Leonardo Coimbra, que é um filósofo que mudou tudo, quando foi, eu vou dizer, usar a expressão como acho que deve ser usada, perseguido, não é? Na verdade, e despedido de todo lado, e ninguém o contratava por causa das convicções políticas dele, porque era um anarquista, era considerado um anarquista, que provavelmente era a pior coisa que se podia chamar de alguém. Há alguém na Póvoa de Varzim que diz: eu vou-te arranjar aqui um emprego numa escola. E ele tinha acabado de se casar e, portanto, era um tipo novo. E por causa disso, ele vai viver para a Póvoa de Varzim e escreve lá as obras fundamentais que, no fundo, iniciam o grande pensamento filosófico de Leonardo Coimbra, que teve no leito de morte cartas do presidentes da República Portuguesa e o país esteve de luto. Portanto, é preciso perceber que isto não é por acaso. Portugal é isso. São estas redes de afetos. E, portanto, descobrir estas histórias, para nós, é maravilhoso, é um prazer. E poder encantar os outros com estas histórias e que este livro seja uma ferramenta, como a Catarina estava a dizer... Para o território se redescobrir, se reinventar, não é? E reinterpretar. Porque quando a Anabela nos diz que na escola já fizeram uma peça de teatro e já estudaram nas AEX e o próprio grupo de teatro também inspirado pela história, pronto, não é? Porque estamos aqui dentro do tema, não é? Também trabalhou uma peça literária. É a missão, não é? É para isso que isto, foi para isto que isto cresceu, não é? Deixa-me perguntar a sim. como é que surgiu a ideia de se contratar este trabalho? Então, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento naturalmente a Anabela, a quem agradeço o convite, as responsáveis do Bairro dos Livros, a Inês e a Catarina, o meu colaborador, Nelson Carneiro, que foi de facto o elo de ligação neste projeto com o Bairro dos Livros, e muito rapidamente dizer-lhes o seguinte: primeiro contextualizar o tempo em que a minha equipa na educação, e está aqui o Nelson, mas eu não posso deixar de referir o Alvarenga e a Isabel Ribeiro, porque eram os três colaboradores no Pelouro da Educação, em que começámos a pensar na necessidade de termos alguma coisa deste género, não é? E esse tempo foi o tempo da Covid. Portanto, um tempo muito difícil, todos nos lembramos, não é? Que teve, enfim, foi uma tragédia, digamos, para a humanidade, mas que a nós, enquanto Pelouro e enquanto colaboradores, quer na autarquia, quer eu como vereador, nos deu ali algum espaço e algum tempo, não é? Naqueles intervalos em que não geríamos o dia-a-dia e às vezes o hora a hora, não é? Para nos sentarmos e para começarmos a amadurecer esta ideia. Portanto, isto nasce neste contexto e nasce curiosamente, eu estou encantado por vos ouvir, como sempre, mas esta parte que vos vou dizer acho que é interessante, porque a nossa ideia inicial tem pouco a ver com aquilo que elas disseram aqui, que tem toda a pertinência, não é? E porquê? Nós no Pelouro da Educação, aliás, enfim, seguindo um pouco os caminhos que são comuns à maior parte dos países da Europa, nomeadamente dos países onde as escolas têm alguma autonomia, também em termos de gestão e, sobretudo, de currículo,
nós começámos com uma experiência em Baião de mobilizarmos os agrupamentos de escolas, a quem agradeço, embora não estejam aqui presentes, foram os colaboradores incansáveis, para começarmos a introduzir aquilo que tecnicamente se designa componentes locais do currículo. Pronto. E, portanto, fizemos algumas experiências, nomeadamente ao nível das atividades de enriquecimento curricular, com grande esforço, digamos, quer da nossa presença nos conselhos de escola, quer, enfim, nos contactos que o professor Alvarenga e o professor Nelson faziam com as escolas, e fomos fazendo esse caminho. E a determinada altura dissemos, bom, mas agora, quer dizer, vamos ficar por aqui ou vamos dar um passo gigantesco em frente para aprofundarmos estas dimensões e estas vertentes. E é assim que surge a ideia do livro. Portanto, nada com esta perspectiva, uma coisa muito térrea, muito simples, muito comezinha de, bom, o que é que nós podemos oferecer às escolas, aos professores, aos alunos, às comunidades educativas, como um guião que lhes permita aprofundar o conhecimento, naturalmente, das áreas que aqui já foram abordadas, da literatura, da geografia, da cultura local, enfim. Pronto, e chegamos ao esboço deste projeto. E quando terminamos o esboço deste projeto, o professor Nelson um dia falou comigo e eu disse, pá, mas agora quem é a equipa? Nós que somos tão poucos e que estamos tão atarefados, ainda por cima nesta crise terrível, não é? Desta pandemia mundial, quem é que nós vamos mobilizar que nos ajude a concretizar este projeto? Nós não queremos que isto seja daqui a 10 anos, não é? Queremos que isto seja, se possível, para amanhã. Pronto. E ele falou-me, exatamente na vossa maravilhosa equipa, não é? Na vossa maravilhosa equipa, e, portanto, a partir daí reunimos e pronto, estabelecemos e conseguimos atingir, penso que muito bem, este objetivo. Depois, dizer ainda uma outra coisa. Em determinada altura, não é, deste percurso, já com a vossa equipa, nós percebemos que, bom, isto é bom para as escolas, é bom para a comunidade de Baião, é um registro totalmente diferente daquilo que existe. Nós temos os nossos escritores, mas cada um tem não sei quantas obras. Para os conhecermos é preciso ir lá ler a obra. E nós precisávamos de uma coisa diferente, que nos desse uma imagem dos vários escritores de Baião, de outros escritores que, não sendo de Baião, tenham ligações a Baião. Uma coisa que seja acessível desde logo aos alunos, portanto, uma coisa simples, de leitura não muito difícil, nem de muitas páginas para cada um dos autores, não é? E, portanto, a partir daqui nós percebemos e dissemos, bom, mas sendo uma das vertentes da aposta de desenvolvimento económico e social do Conselho, a área do turismo, nós temos que aproveitar esta oportunidade e tentar também divulgar este património todo àqueles que vêm ter connosco. E, portanto, nasceu este livro, que é bilingue, em português-francês e em português-inglês, também por causa disso. Não é? E, portanto, o que é que eu quero dizer, para não me alongar mais, sem nenhum pretenciosismo, eu penso que é uma obra notável de todos, da equipa toda, e sobretudo do trabalho excelente que fizeram. Acho que é uma obra que todos os baianenses deviam ter. Ela está nas escolas, está nas associações culturais, desportivas, recreativas, mas eu acho que cada casa de Baião devia ter uma coisinha destas, porque de facto é mesmo um guia literário, é um guia cultural do nosso concelho e penso que é um bom exemplar e um bom exemplo daquilo que se pode fazer para, de uma forma diferente, tipo livro de bolso, que podemos levar para qualquer lado, não é um calhamaço, não é uma coleção de volumes e de obras publicadas, é um livrozinho que metemos na carteira de senhora ou num bolso dos nossos, não é? E que levamos e que em qualquer altura, como aqui já foi dito, não é para ler página a seguir a página, mas é para irmos pesquisar e dizer, fulano, não é? Fulano onde é que esteve, por onde é que passou, que obras fez?
a que é que esteve ligado? E está aí um bocadinho. E isto, e é a minha esperança, que no fundo, sobretudo nas escolas, mas para cada um de nós, quer dos baionenses, quer daqueles que nos visitam e que por cá ficam às vezes algum tempo, seja uma grande motivação, não é? Ao passarmos ali aquelas folhas, para depois, se quisermos e se tivermos esse interesse, aprofundarmos cada um daqueles autores, conhecendo, enfim, com maior profundidade a sua obra, que é também a nossa obra, que é a nossa cultura, que é o nosso passado, que são as nossas raízes. Basicamente é isto que eu espero deste livro, agradecendo a todos a colaboração inestimável que deram para que ele pudesse ser publicado, desde logo a partir da Câmara. Deixa-me dizer aqui, eu e o Nelson falamos muitas vezes durante a produção deste livro, e o Nelson às vezes me surpreendido porque tinha descoberto que afinal havia mais escritores. Quero partilhar aqui alguma dessas descobertas que mais o marcou durante esta edição. Em primeiro lugar, agradecer-lhe o convite, cumprimentar o professor e a Inês e a Catarina e vocês aqui presentes. Eu sempre fui um bocado curioso relativamente à história do Conselho. E há bocado estava a ouvir a Inês a falar sobre o Visconde de Vila Moura e eu já fui autarca de freguesia e a minha primeira preocupação foi fazer regressar à freguesia do Grilo, que é a minha freguesia, que é a freguesia de nascença do Visconde de Vila Moura. E já vou contar aqui uma curiosidade que depois toca aqui o professor Pinho do meu lado direito, porque até calhou bem, enquanto a Inês estava a falar, eu estava-me a lembrar desta curiosidade. E, portanto, tive essa vontade eu penso que não há memória sem lugares, nem lugar sem memória, portanto, nós temos o dever de saber de onde vimos e só assim é que saberemos para onde vamos. Portanto, conhecer a nossa história só nos enriquece e faz com que nós tenhamos sentimento de pertença, o sentimento telúrico de pertença ao território, de identidade com o território, e isso sempre me agradou. Portanto, eu fiz regressar à freguesia do Grilo um conjunto de livros através de que estavam em alfarrabistas. Portanto, ele tem uma obra imensa, mas que foi esquecida. E foi esquecida por algumas razões. Uma das razões por que foi esquecida, falando do Visconde de Vila Moura, ele tinha um conjunto de livros, alguns temas fraturantes, para a época, fraturantes. Ainda hoje, não é? Esta questão da homossexualidade, ele debatia-se muito sobre isso. Pronto, e eu tive curiosidade em ler as obras dele e filo. Ele viveu na freguesia do Grilo até aos 8 anos, mas dizia que nós no Grilo que não éramos assim tão bonitos. E então, está lá escrito, há um livro muito engraçado que é o Gênio de Vila Moura, que eu fiz chegar também à bairro dos livros, que eu tenho, que é o Gênio de Vila Moura, penso que de João de Melo, penso que é assim. E ele diz lá isso, a dizer, no Grilo eles não são assim tão bonitos, são um bocado pobrutos e não sei o quê, então vou para Ribadouro. E Ribadouro tornou-se ali um átrio de cultura. Um átrio de cultura. Ele, trocar correspondência com Fernando Pessoa, eles até morreram ali em 1935. Portanto, tornou-se com o Beirão também ali em que ele recebia gente. O António Carneiro, pintor de Amarante, tem um quadro dele, inclusive. Portanto, recebia gente de todo lado. E às vezes estavam a falar um bocado do provincianismo e não sei o quê. Dá para entender que nós, a certa altura, temos uma abertura cultural ao mundo gigante. E ele gostava de fazer viagens, o Visconde de Vila Moura. Porque é que ele perdeu um bocadinho, como é que ia dizer, as lides de... Porque isto para produzir, e o mundo editorial hoje, eu sou professor bibliotecário, e se chegar um livro sem a chancela do PNL, que é o Plano Nacional de Leitura, parece que já é um olhado de soslaio. Até pode não valer nada, mas se tiver a chancela do PNL, já é tido como vantajoso no mercado literário. O Visconde de Vila Moura nunca quis frequentar estes mundos. Viveu sempre à margem destes mundos. Ainda que fizesse parte da revista Águia no Porto, mas não queria. E depois tinha outro problema, que era que tinha ideais monárquicos. E como nós estávamos ali no fervor republicano, da liberdade, igualdade, fraternidade, tudo que nos adveio da Revolução Francesa, e nós também, não é, absorvemos esses ideais, e ele tinha estes ideais, isso limitou-o muito.
Coisas que eu descobri uma que não sabia, não fazia a mais pálida ideia, e até conversei uma vez com o Rui, e foi ele que me falou, do pintor, do fotógrafo do Ingildo, fui descobrindo à medida também ia contatando com pessoas da Câmara e conversando com o professor, e depois também com a vereadora Anabela. Descobri muitos, mas um dos que me chamou a atenção foi da Alice Gomes, no fundo a irmã do Soeiro Pereira Gomes. Nós conhecemos o Soeiro Pereira Gomes, a sede do Partido Comunista é na rua Soeiro Pereira Gomes, ele tinha preocupações humanistas, de exploração do trabalho infantil, mas a irmã dele não fazia a mais pálida ideia, e foi ela que fez a primeira tradução do livro Príncipezinho. Foi ela que traduziu o livro do Antoine Saint-Exupéry. E eu não fazia ideia. E foi uma das grandes divulgadoras de literatura infantil-juvenil. E depois estas pontes que nós conseguimos estabelecer, porque agora temos o António Mota com 40 anos de vida literária, e dizemos assim, já tínhamos a Alice Gomes, também uma propulsora deste tipo de literatura. Permite-me só mais um bocadinho. Portanto, eu disse há bocado que era natural da freguesia do Grilo, e há bocado estava a olhar aqui para esta ilustração que fizeram. Esta é das melhores histórias. Essa é das melhores histórias. E então o que é que acontece? Eu às vezes quando um miúdo na escola vem falar comigo, eu digo-lhe, olha, minha mãe tinha a 4ª classe, o meu pai tinha a 4ª classe. O que fez a diferença na minha vida foi a leitura, foi a escola que me transformou. Foi a escola que me ajudou a subir patamares. Então porquê é que eu estou a falar disto? Este senhor, que foi padre, A história é fabulosa. eclesiástico, era um homem da teologia, muito instruído, transportou para Vila Cova Grilo, que é um lugar da minha freguesia, um conjunto de baús nesta carroça. Constou-se que ele trazia estes baús. Então uma quadrilha decidiu... Aquele chamava o seu maior tesouro. Que era o maior tesouro. E já vamos lá outra vez ao tesouro, porque ele tem realmente um tesouro. Então, ele tem realmente um tesouro. E então vinham nas carroças, então foi assaltado. Quando foram abrir os baús, eram livros. Equivocámos. E nós dizemos, equivocámos, não. Os livros são mesmo um tesouro. E o que é certo é que este senhor, o Frei Domingos Vieira, que também é a rua, penso aqui do CTT, não é? Do CTT, porque isso depois também acaba por ser giro, nós percebermos a toponímia, não é? O nome das ruas, porque tenham uma explicação. E ele escreveu o grande dicionário da língua portuguesa. O primeiro grande dicionário da língua portuguesa. Ou o tesouro da língua portuguesa, porque também pode ter a dupla Mas para ele, nomenclatura. efetivamente, a língua era o maior tesouro. Então, pelos vistos, deram-lhe ali uma carga de porrada no grilo, à conta desta brincadeira, e ele foi viver para Mesquinhata. Assaltaram-lhe a casa. Não, mas temos que imaginar... Quer dizer, Pois, imaginar tudo isto, não é? Esta história está muito gravada. Isto tem que ser contado. Imaginem que era a época... Nós hoje, se calhar, contratávamos o serviço de mudanças que mandava 2 caminhões Os urbanos, e estava feito. Na altura, isto era... É que não era uma carrocinha dessas, não é? Era todo um carrossel. A descrição era de... Carroças e carroças com um tesouro. peso. Vocês sabem o que é que pesa um livro, não é? O que é que pesa uma caixa de livros. Por ali fora, e a caravana via só longe. E, portanto, aquilo... E era com tais preparos que aquilo só podia ser, efetivamente, uma coisa de grande valor. Claro que esta zona era uma zona de zés de bandoleiros. Bandoleiros, não é? Aqueles que o Camilo tornou célebres. E vai daí chegamos ao Camilo. E, portanto... Isto é tudo, está tudo ligado. Certo, e posso só, vereadora, e depois, pronto, nós tivemos sempre este objetivo, como o professor disse, nós criámos um guião que entregámos a cada professor da ZAEC, na época em que começámos isto, em que eles tinham lá para explorar na ZAEC de forma lúdica, formativa e cultural, que era sempre o escopo da ZAEC, trabalharem este livro. Porque fizemos um diagnóstico às crianças, uma brincadeira, através dos professores, nomeadamente a Hora do Conto. Então, o que é que gostavas de visitar em Baião? O que é que conheces de Baião? Queria conhecer o restaurante Tonelo, o café Gelataria, eram assim coisas sem grande... Pronto, e então dar-lhes esta coisa de serem embaixadores culturais do nosso território. Há bocado estava a dizer isto. Dado que tínhamos chegado a Mesquinhata, e o livro depois também tem esta beleza e estas intertextualidades, estas interconexões, dado que estamos em Mesquinhata, agora uma união de freguesias, que é Santa Leocádia e Mesquinhata. Em Santa Leocádia também temos lá então vamos ver se há escritores, não, mas temos lá um senhor que fez um estudo fabuloso, que até é meu vizinho, por acaso, fez um estudo fabuloso nos Açores e tem inclusive um passarinho com o nome dele.
Depois ele teve um acidente, penso que no Pico, já não me lembro bem, mas no Pico teve um acidente e morreu, mas tem um prémio nos Açores, o Luís Rocha Monteiro. Nós distinguimos no ano passado. Distinguiram? Sim. E que tenho. Depois, aqui neste livro, nós temos aqui, eu há bocado falei que o Visconde de Vila Moura tinha ideais monárquicos, mas nós aqui temos um conjunto de personagens. Hoje fala-se muito no populismo, na demagogia, no fascismo. Nós temos aqui um conjunto de personagens com valores, com os direitos humanos acutilantes. E eu há bocado estava a olhar para o livro antes de vir para cá e olhei para um poema que está aqui na página 94, penso eu. E permite-me ler, só durante um minuto. E diz assim: Maio. Quando este medo for pequeno minotauro, uma sílaba grega, ou vestígio de vaso, quando o vento polir vermelho estatuário, esta pequena dor, como um pequeno orvalho, quando tudo romper na profusão dos cravos, e não ficar parado, nenhum ramo parado, nenhum resto de abril, anónimo e gelado. Premonitório. Há de doer, esta palavra maio. Isto é de Orlando Carvalho, muito antes do 25 de Abril. 1935. E profusão dos cravos. Quase que dava a entender que ele É antecipou premonitório. a nossa glória democrática. Isto acaba por ser giro, nós descobrirmos assim o nosso território e penso que o município, neste aspecto, caminha bem. Porque nós temos, esta coisa de ter orgulho em ser de Baião vai muito deste tipo de consciência daquilo que nós somos e daquilo de que somos feitos. E do trabalho que se tem que fazer com os nossos. É só acrescentar aqui uma coisa ao meu trabalho de escrever, para começar perto um bocadinho. Estou a dizer o seguinte: este livro isto para nós não é um problema, mas é um livro imperfeito. E isso significa, são todos os mapas que nós temos feito, porque há um momento em que nós amanhã descobrimos. Nós temos de parar, não é? Porque ele não é um compêndio de... Ele tem episódios, zaragatas, paixões, livros, citações, biografias, portanto... É uma quantidade enorme de conteúdo e nós lutamos imenso para conseguir colocar tudo aqui, mas nós temos limitações de números de páginas, de tiragens. Portanto, quando se queixarem que as letras são as pensa, se não podemos deixar que ter de cor, aliás, temos sempre que fazer. Mas vamos dizer uma coisa. Para ler este livro não é preciso ser um grande conhecedor de literatura. Essa é a premissa. A premissa é criar aqui portas de entrada nas obras e nos escritores para quem pode não saber nada. Portanto, quando falamos de Camilo, nós tentamos entusiasmar o leitor e a seguir explicamos o que foi, porque é que é importante, quais são as maiores obras, de uma maneira sucinta. Mas, no final, em todos os mapas, nós temos a bibliografia. Podem depois ser pesquisadas, aprofundadas pelos leitores, pelos professores, por toda a gente que quer. Pois, como disse ali o professor, ele tem um formato de livro de bolso justamente nesta lógica, não é? É uma coisa para andar assim, como nós levada para qualquer lado, e porque permite, de facto, essa visita do território. Se forem um dia destes para um sítio no conselho, podem ir lá dizer também, eu fiz aqui sobre isto, não é? E vêm aqui e consultam. E depois há aqui outra coisa, que é para além das ilustrações, ele quase página sim, página não, tem ele bastante colorido. E tem sempre um poema, um excerto, que pode ser lido naquele sítio onde se está. E mais ainda, ele tem, como eu tenho este pequeno mapa atrás, este pequeno mapa atrás, não é um mapa com uma geolocalização, por isso já temos o Google, por isso não precisamos fazer isso das calções. Este é para a gente descobrir. Exato. É apenas mostra mais ou menos onde é que está situado no território e indica aqui a lista dos pontos principais, que nós chamamos pontos de leitura. E estes pontos de leitura cá dentro, nós vamos encontrar mais questões de leitura. Ou seja,
ideia que eu mostrei ele. Quando forem lá, levarem um mapa para além de ficarem a conhecer o conteúdo literário que se falou sobre ele, que aparece em alguma história, que foi ficcionado, também tem ali do lado uma sugestão de leitura. No caso, Miguel Torga, Diário 4, 1953. Alguma coisa que vocês vão descobrir sobre esta serra neste livro? O livro está cheio de Mistérios para descobrir. coisinhas pequeninas, sim. O livro estava a pedir para dizer qual Sim, na sequência do que disse a Inês, enfim, como entre parênteses ou entre aspas, não é, responsável político por esta obra, juntamente naturalmente com o Presidente da Câmara e com os vereadores, meus companheiros de jornada à data, eu quero dizer que tudo aquilo que não estiver perfeito no livro, a culpa é minha. Como é evidente, essa é a costela dos políticos, não é? Portanto, a culpa é minha e em parte será minha por uma razão. Eu não acredito, nenhum de nós acredita, enfim, em obras perfeitas, não é? Isso é um mito, não é? E, portanto, há as obras que as circunstâncias permitem que sejam feitas, como eu disse, naquele contexto de Covid, neste contexto de colaboração, para além de mais, é uma obra que articulação. está assinada, portanto tem uma linha editorial que é nossa, Sim, que é partilhada nossa. com vocês. Que é portanto. nossa, é evidente. Mas também queria dizer-lhes isto, porque uma das nossas negociações foi exatamente o tempo de execução da obra, não é? E por isso é que eu assumo esta parte, tudo o que não estiver bem, a culpa é minha, porque fui eu que pressionei os timings, fui eu que pressionei, enfim, os colaboradores responsáveis desta cooperativa que faz um trabalho notável ao nível da cultura e das artes. É bom que isso fique referido e, portanto, esta pressão naturalmente também não permitiu, para além da dimensão da própria obra, dos seus objetivos, como eu já disse, era em primeiro lugar as escolas, os alunos, não é? Conhecerem, depois a população em geral, os bainenses em geral, e depois ainda desses, aqueles que nos visitam, e como eu disse há pouco, daí... Escrever naturalmente e a investigar, mas há um problema muito sério de autorizações de todas estas pessoas e a grande maioria não está em domínio público e tem herdeiros e é preciso encontrá-los e é preciso obter autorizações, é preciso pagar a utilização dessas citações, frase a frase. E, portanto, há aqui uma negociação complicada, porque às vezes a gente diz, bom, se calhar, então não vamos tirar esta citação e vamos parafrasear, ou então vamos dizer isto de outra maneira, temos que escolher. Portanto, não está tudo aqui. Não pode estar tudo aqui, mas não faz mal, porque quer dizer que há mais, no futuro virão outros descobrir mais coisas e trazer mais coisas, isso é bom. Desculpem, não queríamos... Isto é Por causa o início de um percurso. Claro que Sim, por exemplo, no caso de Penafiel, que foi um dos primeiros que fizemos, já tem mais tempo, não é? Criamos também uma minissérie que está online, não é? Que pode ser vista online, com o objetivo de apresentar uma série de autores ou de histórias relacionadas com o Penafiel, não é? Para os alunos. Fizemos o Essa de Queiroz numa videochamada com a Emília, com a esposa, que estava sempre a ir abaixo. Incrível, a caminho de Baião, portanto, quando ele vem a Baião, a Baião. e fica a pernoitar em Penafiel, que é
É uma noite de É pulgas. delicioso, que é uma noite de pulgas e que ele descreve isso. com- Mas é incrível, não é? Nós atualizamos o Essa, não é? Falou a fazer uma vídeo, um zoom com o e-mail e aquilo ia abaixo e tal. E ele estava de cerolas. Estava por cima todo branco, para baixo. Como de nós, cerolas. na pandemia, a ter aulas e em reuniões vestidos da cintura para cima e de pijama para baixo, eu não sei, eu estou a ver pouca gente a concordar, mas eu fiz bastante muitas disso. Eu fiz bastante disso. Sim, ou então o Zé do Telhado. O O Zé Zé do Telhado. Telhado a fazer de Zé do Telhado num filme. Portanto, ele Na a fazer versão de si de próprio, sendo que ele tinha que obedecer ao que dizia o guião e o realizador, que pelos vistos não era nada Não do é? que tinha E ele sido na dizia, verdade. não é? era Porque- bem assim que isto nos assaltos não dava jeito de usar assim os chapéus, mas no cinema fica cinema com ar de fica galã. bonito. Ok, então eu vou tentar ter um ar de galã. E, portanto, tentamos fazer isso para as escolas precisamente para entusiasmar os miúdos e para mostrar que daqui podem nascer outras... E por aqui também já passou a exposição, não é? Uma exposição que esteve no Jardim São Bartolomeu, exatamente. Onde era para ser a Feira do Livro. Exato. São Mas sim, São Pedro não no jardim organizou. muito bonito, não é? Foi uma exposição literária também que organizamos a partir destes conteúdos. Uma visita Uma guiada. visita guiada também, um Não tour sei se alguém, ficcionado. alguém que está aqui teve a oportunidade de participar nessa visita, não. Foi muito bonito. Não é? Em caminhoneta pelo Mas território, foi muito muito bonito. bonito. Vamos à Pala, não é? Lá embaixo ao rio. Foi muito Foi bonito. lindíssimo. Como esteiro de Ancedo. À estação, Portanto, é bom que em fiquem todos Torres cheios de pena também. não terem participado. Tem que pedir à Joana Bela para repor. Sim. Muito obrigada. E muito obrigada pelas suas palavras. Não, eu São que sentidas, agradeço. são sentidas. Muito Agradeço, obrigada. enfim, em nome sobretudo do Conselho, dos baianenses, o trabalho que fizemos, não é? E que está exatamente. aí, e que eu repito, enfim, não sou o autor, portanto estou à vontade, não é? Para dizer que aquilo que já vos disse, quer dizer, acho que é um livro que deve estar Na mesinha de em cabeceira. cada baianense. Não quero dizer tanto na mesinha de cabeceira, mas de facto acho que é um livro de referência, sendo levezinho, como já aqui foi dito, não deixa de ter ligações profundas. Tem muito àquilo- conteúdo, não é? Aos conteúdos que têm muito a ver connosco, com a nossa história, com a nossa cultura e, portanto, e que permite exatamente esse aprofundamento para quem depois quiser e estiver interessado. E é um livro que certamente surpreenderá muita gente, principalmente os baianenses que Sim, irão sim. descobrir aqui muitas Isso é muito histórias. importante, não é? Para a identidade. Sim. Não sei se o Nelson quer dizer mais alguma coisa. Queria só terminar com uma citação de António Mota, muito curta, que está aqui no livro. E porque há bocado falei naquilo da memória dos lugares e das gentes, porque sem isso nós não sabemos o nosso caminho, o nosso trajeto. E ele diz assim: cada um tem certamente outras memórias para contar do chão que foi seu berço. Cada um cria o seu mito, e dali não sai. Juntando tudo, havemos de descobrir que há 5 letras que nos unem. As 5 letras da palavra Baião. É muito bonito. E foi escrito de propósito. Para este para este livro. Foi escrito de propósito. Minas, Catarina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Obrigada e muito obrigada. Nelson, obrigado. Obrigada a todos pela vossa presença e espero que agora possam também ler o livro e conhecer melhor o nosso território a partir dele. Muito obrigada. Muito a todos. obrigada. 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 Obrigada.